Olá, seja muito bem-vindo, professora, professor. Meu nome é Dani Taki e você está no Construir Caminhos. Aqui, professores de educação infantil e professores do ensino fundamental 1 vão receber todos os dias ideias para trabalhar em sala de aula e ter alunos motivados e serem professores valorizados, trabalhando com projetos onde o foco é o desenvolvimento das competências socioemocionais, tudo alinhado com a BNCC. Tá preparado? Vamos ver qual é o caminho de hoje? O caminho de hoje é como contar uma história, como fazer com que a história participe deste projeto. Então, o nosso projeto de hoje vai ser, de hoje não, porque um projeto ele dura em média 3 a 4 semanas, dependendo da época do ano, porque às vezes tem feriado, às vezes tem projetos da escola, do esporte, tudo depende. Então, na média, dura 3 a 4 semanas um projeto. Então, o Grúfalo, ele vai acompanhar a nossa sala de aula por 3 e 4 semanas. O primeiro passo que você vai dar na hora de começar, de introduzir as crianças nesse projeto, introduzir as crianças nesse tema, é contando a história. Então, como que a gente conta a história do Grúfalo na sala de aula? O primeiro passo é o ritual. Qual é o ritual que você tem de história, de contar história? Como é que você envolve as crianças para que agora a gente vá entrar no mundo mágico da história? Eu tenho essa minha caixa, que ela tá sempre comigo. Você tá vendo que ela não tá fechando muito bem? Porque dentro da minha caixa eu tenho uma velinha que eu acendo e uma caixinha de música. Então, como é que eu faço? Eu fiz, então, o calendário, a gente já fez o ritual, contamos quantas crianças estão aqui, cantamos a musiquinha do parabéns, a musiquinha do bom dia, e a gente vai agora entrar no mundo da história. Então eu pego a minha caixa, geralmente na minha roda eu tenho uma mesa, então eu pego a caixa, hoje eu vou contar essa história aqui. E daí a primeira coisa que eu faço é explorar a capa. E daí eu pergunto para as crianças: alguém conhece essa história? Se alguém conhece, não vale contar, hein? Será que você se lembra de tudo? Vamos ver. Mas quem ainda conhece, não fala como é que chama. O que você vê aqui nesta capa? Daí as crianças falam o que elas veem. E daí eu falo, a história chama O Grúfalo. Quem será que é o Grúfalo? O que será que é isso, Grúfalo? Alguém sabe? Quem tem uma ideia? E conversa com as crianças, envolvem elas nesse momento. Daí, na próxima página, a gente tem a etiqueta que a professora pegou o livro da biblioteca, isso. Então, daí de novo eu pergunto, o que vocês veem aqui? O que é isso? Ah, são árvores. Aonde que é isso? Ah, na floresta? Como é que você sabe que é na floresta? Como é que você descobriu? Ah, porque tem aqui, ó, esses troncos de árvores bem grandes. Ah, professora, porque aqui, ó, eu vi que tem os cogumelos. Ah, aqui tem um pica-pau. Ah, muito bem. Então é uma história que acontece na floresta. Ok, o que será que
aconteceu? Olha quem tá aqui de novo na floresta. O ratinho. Aqui, o ratinho tava aqui, o ratinho tava aqui. Será que é ele que é o Grúfalo? A história chama o Grúfalo? Não sei, vamos ver? Vamos ver o que vai acontecer? E daí você vai e você conta a história. Daí você que sabe se você vai ler a história e vai mostrar, conta devagar, faça com que todas as crianças vejam as figuras e observe. Nesse primeiro momento, você não dá palpite nenhum, você não fala, olha o olho da raposa, olha como é que... Não vai falar nada, a gente só vai contar a história. Então, neste primeiro passo, as crianças vão conhecer os personagens da história. Então, a gente tem aqui o ratinho e a raposa, né? Você vai continuar contando. Ah, daí aqui eles descobrem quem é o Grúfalo, porque o ratinho vai falar quem é. E daí você vai contar a história e vai apresentar os personagens principais até aqui, até a cobra. Quando chega na cobra, você vai parar de contar a história. Você vai fechar o livro vai ficar lá na mesa. Você liga de novo a musiquinha, deixa ela tocar. Quando a musiquinha acaba, apaga a velinha, acabou o momento mágico da história. E a fumaça. Daí eu vou, guardo tudo e a minha caixa e o meu livro, eles ficam lá na minha mesa, que é a mesa do tema do nosso projeto. Então, muito que bem, a gente contou a história do Grúfalo. Aqui ela não demorou muito, porque eu não vou te contar a história do Grúfalo, provavelmente você até conhece a história, provavelmente você não conhece. Se você não conhece, eu recomendo fortemente que você vá lá procure na internet, lá no YouTube. De repente você não pode comprar o livro, não tem problema, faça os bonequinhos, escuta a história no YouTube, tem bastante gente, anota os pontos principais, mas trabalha esse tema com as crianças. Por quê? O Grúfalo, ele é um livro ótimo para a gente trabalhar as competências socioemocionais nas crianças. Por quê? Esse é um projeto, como eu já disse antes, que a gente vai trabalhar a coragem. O foco deste livro aqui vai ser a coragem, porque o ratinho, ele é muito corajoso. Então, muito que bem. O que a gente fez? A gente fez duas coisas, a gente aprendeu aqui. Uma das coisas que a gente aprendeu é que ter ritual é extremamente importante na hora de contar a história. A gente, quando vai contar uma história que faz parte de um projeto, a gente não conta a história inteira. A gente divide a história em partes para que as crianças vão se envolvendo com a história, para que as crianças tenham tempo de, em casa, pensar sobre a história e o que vai acontecer e o que não aconteceu. E a gente vai agora, nessa semana, trabalhar outras atividades também relacionadas à história. Então, a gente vai ter atividades de coordenação motora fina, a gente vai ter atividades de coragem na educação física, a gente vai ter atividades de coragem no parquinho.